Vasco retoma negociações com o Xerifão. Grande novidade, grande reviravolta aí. O Vasco da Gama negociando aí com um baita zagueiro. A gente vai falar muito também sobre a chegada de novos reforços aí para o gigante da colina, certo? Hoje teve aí dor de cotovelo de jornalista por conta da contratação do Thiago Mendes. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo renovação de contrato, mais uma renovação de contrato aí pré-estabelecida no Vasco da Gama. E, claro, a gente vai falar sobre a situação de saída de jogadores aí, o Vasco fazendo um esforço muito grande, não só para contratar, mas para manter aquilo que tem, certo? Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você vir a se inscrever, para que você venha fazer parte da nossa família Cruz Maltina, perfeito? Bom, pessoal, vamos começar o nosso vídeo aqui falando sobre a situação de renovação de contrato. Pessoal, está confirmadíssimo a renovação de contrato aí do jogador Paulinho de Paula deverá sair essa semana. Finalmente, o Vasco chegando aí a um denominador comum com o Paulinho de Paula aí, renovação por mais um ano de contrato, caso ele venha bater mais as metas, o Vasco da Gama fará mais um ano de renovação aí automática com o atleta. Perfeito, pessoal? Então, boa situação do Paulinho, após o Vasco da Gama simplesmente acertar a renovação de Coutinho por mais uma temporada e do Léo Jardim, que será anunciado aí na segunda-feira, amanhã, que será o dia do anúncio aí, a gente simplesmente agora tem o Paulinho nessa condição aí, do Vascão. Bom, o seguinte, hoje foi um disse-me-disse com relação à situação aí de jogadores saindo no Vasco. O que a gente tem de concreto? É que o Lucas Oliveira, esse sim, esse vai deixar o Vasco da Gama, está indo para o Sport Clube Recife, tá? O Vasco acertou as últimas anuências da transferência com a equipe do Sport Clube Recife. Perfeito? Mas não tem nada com relação à situação do Ryan. Perfeito? Muito se falou hoje aí na saída do Ryan por 190 milhões, 200 e tantos milhões. Não tem nada. O Ryan fica no Vasco da Gama. O que chegou para o Ryan foram propostas aí que, sabe, não agradaram o Vasco da Gama. O Vasco as considera muito baixas, tá? E do Roma, então, não teve nada, rigorosamente nada, 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 nada. O próprio Valquimar, pai do jogador, confirmou essa situação. Pois bem, a gente fala também da situação envolvendo aí o PH. Chance zero do PH deixar o Vasco da Gama, tá? Uma das grandes novidades aí do dia foi essa situação, porque só pagando a multa rescisória, o Laureano perguntou para uma pessoa muito próxima aí, PH, só pagando. O jogador está muito feliz, tá? Aqui no Rio de Janeiro, acabou aí de ganhar um filhinho. Então, o jogador não deixa o Rio de Janeiro só pagando, repito, a multa rescisória aí do atleta. Bom, com relação à situação envolvendo reforços aí, o Thiago Mendes chega no Vascão terça-feira. Hoje teve jornalista lá paulista com uma dor de cotovelo que o São Paulo tomou
num chapéu histórico, dizendo que o Thiago Mendes simplesmente fechou com o Vasco por R$ 1,5 milhão, entendeu? Mentira. Contrato aí de 2 anos e meio e o Vasco da Gama pagando R$ 500 mil. Informação apurada aí ao Thiago Mendes. Aceita que dói menos aí. Perfeito? Thiago Mendes é do Vascão aí até o final de 2027. Bom, o seguinte, agora a gente fala aqui sobre a situação de dois atacantes. O Carlos Andrés Gomes, como a gente falou hoje na parte da manhã para vocês, tá? O Vasco já fez com o Rennes o necessário aí, as conversas aí para a transferência do jogador. O jogador está chegando aí por empréstimo aí, de €1 milhão aí, é o que o Vasco vai pagar para poder contar com esse reforço aí, que vem encabeçado aí, pedido aí do nosso bravo Admar Lopes, que gosta muito do atleta aí colombiano, perfeito? Ele gosta muito desse colombiano, o Admar aí, que teve até certa facilidade aí para convencer o Rennes. Então a situação é a seguinte, tá? Uma proposta aí por empréstimo, jogador vindo com um valor econômico fixado, certo? Em €4 milhões por 50% dos direitos econômicos dele, o Vasco pagando empréstimo de R$ 1 milhão. Bom, a situação do Alan Minda, Vasco fazendo uma força-tarefa muito forte, muito grande aí para anunciar esse atacante. O Vasco aí querendo comprá-lo junto ao Bruges, lá da Bélgica, perfeito? Os empresários do atleta veem com bons olhos uma transferência aqui para o Rio de Janeiro, para uma vitrine maior, que é o Vasco da Gama, onde o jogador estaria muito mais próximo aí do Equador para simplesmente ir à Copa do Mundo no ano que vem, certo? Então, essa situação também está muito, mas muito próxima de acontecer. Agora, a grande novidade aí do dia foram duas, tá? Uma negociação que todo mundo já dava como descartada, ou melhor, duas. Uma do jogador do meia Lescano. O Vasco da Gama está aí em processo de convencimento junto ao Argentino Júnior e não está descartado de jogador ser embutido nessa transferência aí do Alan Lescano para o Gigante da Colina. Agora, a grande novidade do dia foi a situação do atleta Balbuena. Isso não saiu em lugar nenhum, mas eu estou afirmando aqui categoricamente, através de fonte, o Vasco volta a negociar com o Balbuena. A informação que eu tive é que o Vasco esperou o Balbuena terminar o seu vínculo junto com a equipe do Dinamo Moscou para poder abrir conversações com o atleta, ou melhor, reabrir, tá? E o vínculo dele acabou agora no dia 1º, o jogador está sem clube nesse momento, sem clube, então o Vasco não vai ter que pagar direitos econômicos, tá? Os direitos federativos, o jogador chegando de graça aqui no Vasco da Gama. O Vasco em fase de negociar salários com o jogador. Perfeito? Para mim, eu já tinha falado já que o Vasco ia trazer zagueiro, agora com a saída aí do Lucas Oliveira, o Vasco substituindo muito, mas muito bem aí pelo Balbuena. Na parte da noite, na nossa live das 21h30, muito mais aqui na sua tela aqui para a gente poder falar do Vascão, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!